Fala, meu amigo, minha amiga eletricista, tudo bem com você? Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindos ao Método EF2X. Aqui é papo reto para você, eletricista, alavancar na sua carreira, alavancar no seu negócio e bora ir para cima e também criar um pouquinho mais, por que não? Bem, estamos com um quadro novo aqui no canal que é o Tira Dúvidas do Eletricistas. Você tem mandado aí perguntas para nós e estamos aqui na missão de responder para vocês. E nada melhor que trazer alguém da área, que é o nosso amigo Ayrton Della Volpe. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pela Brunão. presença. O cara é especialista, mais de 10 anos aí de carreira, trabalha em família, né? Então já vem o conhecimento aí do pai, da mãe. Isso aí, cara, bem-vindo. Obrigadão, Bruno. Bora lá. Bora lá. A pergunta que a gente recebeu aqui. Qual a diferença aí entre 110, né, o 127, 220 e 300? Tem até 380 volts. Qual que é a diferença? Fala aí para nós aí como que é esse negócio. Vamos lá. Para a gente começar o assunto. Hoje, prédios novos, pelo menos aqui em São Paulo, certo, eles entregam sempre 380 volts. A sua entrada é três fases. Tá. 3 fases, um neutro e o terra. Então, dentro da tua casa, entra 3 fases. Não quer dizer que você vai ter uma tomada 380 volts. Não. Eu tô imaginando uma indústria ter um negócio Exato. assim, né? Uma pegada, né? Exato. Mas você tem que entender que na tua casa você tem 3 fases. Casas novas. Casas mais antigas e apartamentos mais antigos entregavam 2 fases, 220, Tá. um neutro e um terra. Casas mais antigas ainda não tem o terra. Só tem 2 fases e um neutro. Sabendo disso, podemos começar a explicar a diferença entre eles. Então vamos lá. Tá. 110. Tomadas comuns de casa, que é um fase, um neutro. Casa que tem aterramento, o terra. Mas o terra não, ele tem um sistema de segurança, não tem um sistema de gerar energia. Caso tenha um escape de energia, o terra desarma o disjuntor. Para isso que ele serve. Então, para uma tomada 127 precisa de um fase e um neutro. O 220 é uma tomada com 2 fases. Então você tem a fase 1 e fase 2 ligado ali. Não pode ser o mesmo fase. Você tem que ter fases diferentes. Se você usar o mesmo fase, não vai gerar um 220. Vai ter um 110 sem fechar o circuito. Porque para você ter um 110 funcionando, você precisa do neutro fechando o circuito. Mas não chega a dar curto, né? Não chega a dar curto. Ele não vai funcionar, vai ficar sem nada. Você pode pegar um fase e o mesmo fase encostar, não vai acontecer nada, não vai dar choque, não vai estourar, não vai acontecer nada. Se Tem for o mesmo escape de energia nessa situação? Não, Também não. Também não, porque é a mesma fase. É como se você estivesse emendando os fios. É a mesma fase. Tá, entendi. Então ele não vai gerar energia ali. Então ele não vai fazer um 220. Então para ter um 220 você tem que ter o fase 1 e o fase 2, ou fase 1 e o fase 3, depende do local. E normalmente 220 é para quê? Chuveiro elétrico, forno, cooktop, raramente algum micro-ondas. Máquina de lavar, talvez. Algumas máquinas de lavar. Se você tem aquela máquina de lavar mais parruda, que ele tem o secar bem potente, normalmente é 220. Eles nem entregam isso em 110, nem fabrica. Normalmente é 220. Geralmente ali uns produtos que eletrodoméstico precisa de um pouquinho mais. Exato, de são potência equipamentos ali, né? de cargas maiores, Tá. de um motor que precisa de um pouco mais de potência. Normalmente produtos que esquentam. O forno, ele tem uma resistência. O chuveiro tem a resistência. A máquina de secar, quando ela seca, ela tem uma resistência, um sistema de aquecimento. Tudo que normalmente tem aquecimento, normalmente é 220. É via de regra? Não, mas normalmente é. 380. Isso normalmente é para equipamento de muita potência. Mas é muita, são motores grandes, parrudos, que você nunca vai ter dentro da tua casa. Então, para que é normalmente? Motor de elevador, compressor, mas aqueles compressores de potência muito grande. Normalmente quem é pintor de carro, que tem aquela cabine de pintar, ele tem um compressor parrudo. Normalmente ele é 380 volts. Parada mais profissional. Parruda. Mas também deve exigir um grau de segurança maior também. Exato. Né? Você nunca vai ver uma tomada dessa numa tomadinha padrão de casa. Nunca. Isso normalmente é ligação direta. No motor vai estar 3 fios para fora e vai entrar os 3 fases direto nele. Nunca vai ser uma tomada. Por quê? Normalmente esses equipamentos são de alta potência. Não existe tomada, não tem plástico que vai aguentar. O plástico iria derreter.
Então isso é muito parrudo. Então normalmente é ligação direta, muito bem isolado, depende da máquina, entrega até um terminal, ou de louça, ou de algum metal ali com algum isolamento depois que você faz, com o termo retrátil. Tá. Então depende do equipamento, mas você nunca vai ter um 380 de uso comum em casa. Cara, eu tô lembrando do vídeo anterior que a gente fez, o maluco que queimou as criptomoedas lá minerando. Meu irmão, o cara é quase como se ele tivesse esse 380 volt, é que o cara fez uma cagada monstra lá, né? Depois vocês olham o outro vídeo lá para ver a historinha. Foi basicamente, resumindo, o cara meteu fogo na casa porque não usou adequadamente, né, a instalação elétrica, fez cagada, infelizmente deu PT. E, inclusive, algo que eu não falei no outro vídeo, foi fogo pro vizinho de cima, que a coisa subiu, a janela estava aberta, então também teve coisas que o vizinho de cima perdeu. O cara, além de dar o PT no apartamento, teve ainda no andar de cima, teve que... Complicado, né? Complicado. Parte elétrica, igual eu falei também no vídeo anterior. Parte elétrica é uma das poucas coisas que bota fogo numa casa do cliente. Igual deu o exemplo do piso, vai ficar feio? Fica, mas não vai pegar fogo, não vai estragar. Elétrica mal feita, você bota fogo na casa do cara e fácil. Meu, não tem algum espertinho que pega, tipo, 380, o cara sabe que tem, mete dentro de casa ou num estabelecimento comercial? Não tem ninguém que às vezes, por algum motivo, não, eu quero um turbo aqui dentro de casa? Não tem como, porque as tomadas daqui, nosso padrão ABNT, não tem como você ligar 3 fases junto. Você vai ter, normalmente são 3 pontos, né? Terra no meio, neutro e fase ou fase e fase. Então você nunca vai ter como ligar 3 energias ali. Que bom, que bom. Então corremos menos risco aqui com a vizinhança. Um 380 dentro da tua casa você não vai ter. Tá. Um 220 dentro de uma casa ainda você pode ter. Então, também prestar atenção onde o cliente vai usar um 220. Você lembrou uma parada muito importante aqui que eu falo para a galera aqui no canal. Norma. Temos norma da BNT, então vocês vão seguir aí norma para a questão de tomada, ver a tensão, né? Então você tem uma residência, é considerado baixa tensão, que é a 5410, quando a gente vai para o 380, aí vai ser uma outra norma que eu não sei, que aí vai seguir diretrizes para essa instalação mais parruda. Sim. Então é importante, por isso que existe norma, para não ficar igual loucos que aconteceu aí do cara da criptomoeda e outras situações que a instalação vai prejudicar aí, inclusive ele mesmo e os vizinhos, né? Sim, com certeza. De energia, a diferença entre 110, 220 e 380, basicamente são essas. Não vai ter muita variação, porque não existe, hoje em dia, ninguém entrega 4 fases de energia. É sempre 3 fases de energia nos prédios novos. E na entrada, nos apartamentos novos com 3 fases, é ótimo, porque você tem mais fases para se trabalhar o redimensionamento de quadro. Então, se você tem uma casa 2 fases, você só tem 2 fases para trabalhar as cargas do apartamento. Com 3 fases, você já alivia mais um pouco. Então, você ia trabalhar 40 amperes aqui, 40 amperes aqui, você já consegue trabalhar 3 aqui, 30 amperes aqui, 30 amperes aqui, 20 amperes aqui. Você já alivia os fases, você já fica mais de boa ali. Mas a diferença entre eles, basicamente, é essa. Não existe muito mais alteração a diferença entre 110, 220, 380. Beleza. É isso. Esclarecido? Fechado. Então, esse tema fechou. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu, Brunão. Até a próxima. Até o próximo Tira Dúvida com você, eletricista. Valeu.